Bom dia, astro. Boa tarde e boa noite, né? Porque independente da hora que você esteja assistindo este vídeo, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite. E hoje eu quero trazer uma palavra para nossa meditação. É muito interessante, né? Nós estarmos sempre meditando, pensando e abordando diversos assuntos, né? E nessa manhã, eu quero estar lendo aqui uma passagem no livro de Jeremias, na Bíblia, né? O livro de Jeremias, no capítulo 23, o versículo 21 em diante. Diz assim: Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras, e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Só até aqui. É uma passagem para uma reflexão nessa manhã, né? Quantas pessoas falam em nome de Deus, de que Deus disse, de que Deus falou, de que Deus vai fazer, e é apenas emoção, né? Apenas coração, a vontade da própria pessoa. Porque continuando aqui também, nesta passagem, ele diz: ouvi esses profetas dizerem, tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Na verdade, assim, a gente observa, né? Eu cresci no meio evangélico e eu sempre observei exageros demais. Eu não estou jogando tudo no lixo porque muitas coisas eu presenciei verídicas, muitas coisas mudaram, mas uma coisa é que Deus deixou dons. Por isso que fala subiu ao alto, né, cativo, cativeiro, e deu dons aos homens. Então os homens têm dons. Dons dados por Deus, sim. Mas eu não posso utilizar os meus dons, as minhas habilidades, dizendo que foi Deus. Porque a maior parte do que se fala foi Deus, Deus me falou, é engano. São profetas que se dizem profetas, eu sou profeta e vou profetizar na tua vida, eu vou dizer que você... E só profetiza vitória. Olha que interessante. E quando eu olho para a palavra, a maioria dos profetas que eram chamados mesmo por Deus, quando eu olho para a palavra, a maior parte profetizaram foram desgraça. A maior parte era desgraça, era, né, reviravolta, era guerra, era tudo voltado para a desgraça. Isso é interessante analisar. E hoje a gente observa que muitos profetas só profetizam bênção, que você vai vencer, que você vai ter vitória, que o apóstolo Paulo disse que tudo posso naquele que me fortalece. Sim, mas se você ler antes, você vai ver que ele passou tribulação, ele passou necessidade, foi difícil, teve uma vida difícil, uma vida com dificuldades. E uma vida com abundância, uma vida que ele tinha, né, que ele passava. Então é interessante notar que aí vem o bem e vem o mal, né? Os malefícios, as aflições da vida, Paulo passou. E as bonanças também, que era o ter, né, ter o alimento, ter a vestimenta, são as coisas necessárias para viver neste mundo.
E Paulo fala que viveu os dois lados. Só que hoje, as pessoas não querem viver o mau lado, a má situação, a dificuldade, só quer vitória, só quer bênção, prosperidade financeira, aquela coisa toda, mas não quer passar o problema, a dificuldade. Mas a nossa vida é uma dualidade e nós temos que aprender a viver nesta dualidade, procurando sempre o quê? O equilíbrio de um lado e do outro. Então nós vemos que a maior parte dos profetas, e hoje em dia continuam dizendo ser de Deus, e me desculpa, a maior parte falam de seu próprio coração, falam mentiras. Mentiras que não foram Deus que disse, mas do seu próprio coração, do seu próprio entendimento, de suas próprias visões e revelações, daquilo que imagina, né? Então a gente tem que ter bastante equilíbrio para saber peneirar, como disse o apóstolo Paulo mesmo, que nós temos que examinar tudo e reter o bem, reter o bom para a nossa vida. Então, um conselho nessa manhã, observa cada um que você tem aprendido, observa cada um que você tem analisado, tem estudado, para ver se de fato é ou não. E que nessa manhã fique com essa palavra. E tem uma música que é muito cantada, né, no meio evangélico e tudo, que fala assim, que Deus é Deus de perto e não de longe. Aqui eu te mostrei, lendo nesta palavra, que Deus, ele é de perto e ele é de longe. Depende da sua análise. Se falar Deus é de perto, está aqui perto comigo, e não de longe. Mas eu estou analisando isto de acordo com a minha visão, de que eu não estou longe, mas Deus aqui mostra que ele é de perto e ele é de longe, porque ele abarca todas as coisas, ele é amor, está em todas as coisas, mas ele não é todas as coisas, né? Então, que você nessa manhã possa refletir que Deus, ele é de perto, ele é de longe, e ele está em todas as coisas, que você possa encontrá-lo aí do seu lado, dentro de você, e que possa transmitir essa luz e cada dia mais manifestar a luz dele neste mundo, porque ele está em nós, mas nós não podemos profetizar, vaticinar algo que a gente fala que é Deus e não é, mas tem sido mentiras. Então que possamos analisar, ponderar, ver se é de Deus mesmo, se não é emoção, se não é da vontade daquela pessoa, né? Ou até com objetivo, com intenção por trás, né, de outras coisas, de bens materiais. Então fica aqui uma dica nessa manhã. Aprenda a analisar, a ponderar, a peneirar e reter o bem para você, e sabendo que Deus, ele está sempre presente, mas nem todas as pessoas são enviadas por Deus. Que Deus te abençoe e venha brilhar a luz divina, astro no mundo.